Gente, é um prazer muito grande participar desse evento, que eu trato como... Eu faço palestras normalmente, né? Esse é meu trabalho, na verdade. Eu vivo disso, 100% disso. Faço palestras em empresas, em universidades e tal. Só que isso aqui, para mim, não é uma palestra, é uma reunião de trabalho. Eu espero que seja, por isso a pergunta. Então, eu vou trazer as minhas questões, né? Eu vou me expor para vocês e a gente vai fazer essa troca. Vocês vão me mostrar os meus equívocos e eu vou trazer umas questões para vocês pensarem. Então, eu vou ficar bem à vontade nesse sentido. Por isso, eu não tenho nenhum material, eu vou falar de improviso e vou trazer essas questões. Eu quero me apresentar para vocês antes, para vocês entenderem esse processo. Eu faço, ano que vem, 30 anos como professora. Eu comecei a dar aula com 17 anos e nunca parei. Então, a minha função sempre foi ser professora, sempre foi. Na verdade, quando eu era criança, meus pais gostavam muito de estudar, semi-analfabetos praticamente, meu pai e minha mãe, mas meu pai fez supletivo, primeiro e segundo grau. Meu pai era apaixonado pelo conhecimento. Então, eu cresci vendo meu pai estudando, sabe? Dando conta do que ele não tinha estudado. Então, para mim, estudar... E meu pai dizia, não vai ser professora, porque professora era coisa primária, tipo, toda mulher era professora. Então, meu pai dizia, não seja professora, você tem que ter uma carreira, né? E, na verdade, eu dizia para as minhas amigas, eu vou ser engenheira, vou ser médica, que nada, fui professora. E a minha amiga, que se tornou engenheira, por minha influência, hoje ela diz, está vendo, eu devia ter sido professora, eu teria sido mais feliz. Então, o ser professor marcou minha vida inteira, e eu tenho paixão por isso. Só que uma coisa é você ser professor e outra é você ser educador. Então, eu quero dizer para vocês essa mudança que aconteceu. Dei aula a minha vida inteira. Primeiro lugar que eu dei aula foi, antigamente era jardineira, que era formar professor de maternal jardim pré, né? Então, tinha aqueles cursos que formavam. Então, eu comecei, porque eu entrei na universidade com 16 anos. Com 17, eu comecei a dar aula de psicologia para formar esses professores. E passei essa vida inteira, então, estudando. Dei aula na universidade, né? Acabei dando aula no Fantástico, de tanto aula que eu gosto de dar. Só que, o que eu estudei? Eu estudei graduação em psicologia na universidade. Fui monitora durante todo o tempo de universidade para ganhar um dinheirinho para me sustentar. Então, também era professora e dava aula nessa escola. Depois eu fiz especialização em elaboração e implementação de políticas públicas, porque eu gosto de política, eu gosto de pensar a sociedade como um todo, seus processos e tal. Depois eu fiz mestrado e doutorado em filosofia. E, durante esse período, eu fiz formação em psicanálise. Eu fui psicanalista há 18 anos. Na verdade, fui 16, parei e retornei há um tempo que eu voltei a clinicar. Então, essa é a minha história. Fui para o Fantástico, como vocês sabem. A maioria deve ter visto o quadro. Então, nós fizemos o primeiro ano com filósofos. E por que eu fui convidada? Porque eu dava aula numa universidade que os alunos mal escreviam o seu nome. Universidade particular, daquelas que vocês devem saber, que saiu brotando como capim, né? Cria uma universidade e tal. E todos os meus amigos não queriam dar aula. E eu falei, mas é aqui o meu lugar. Aqui ninguém sabe nada, é aqui que eu devo estar. E eu adorei dar aula para quem não sabia nada. Apesar de estar saindo de um doutorado, meus alunos não escreviam um parágrafo, não conseguiam. Então, todo ano, eu começava dando aula de língua portuguesa. Eu não dava aula de filosofia, eu dava aula de texto, para eles poderem escrever alguma coisa que eu pudesse ler. Então, por isso, eu fui para o Fantástico. Porque eu não abri mão de dizer para eles o que eu estudei no doutorado, eu dava aula do meu melhor para eles. Então, eu tinha que criar uma linguagem que fosse acessível para aquelas pessoas, né? E, enfim, essa foi a trajetória. Eu comecei a dar aula em grupos de estudo para artistas, para empresários, e aí chegou até a TV Globo, que eu sabia falar fácil, e eu fui fazer o Fantástico. Primeiro ano, filósofo. Segundo ano, temas. Razão, exclusão. Terceiro ano, eu falei, eu quero falar de educação. Educação, de tudo que eu tenho vivido, é o vértice, não é o vértice, é o eixo de tudo, de todos os conflitos que a gente vive. Educação é o centro. Vamos falar de educação. Aceitaram. Gravei 7 programas sobre educação, só em escolas públicas do Brasil. Só gravei boas experiências, não me dediquei a más experiências, só gravei boas experiências, só conheci boas experiências. Fui a Portugal, entrevistei na Escola da Ponte, entrevistei o professor José Pacheco, o professor Rui Canário, que é professor do José Pacheco na universidade, e voltei. Os programas ficaram maravilhosos, são os que eu mais gosto. De todos os que eu fiz, são os que eu mais gosto. Mas a TV Globo resolveu não exibi-los,
por alguma razão que até hoje ninguém entende. Foram exibidos no Futura, né? São sempre exibidos, de vez em quando eles retornam. Então, eu quero indicar vocês que assistam. Tem no YouTube, tem no meu site, vivianemosé.com.br, estão todos lá. Por que eu estou contando isso, gente? Para vocês saberem que aí eu virei educadora. Eu virei educadora quando eu passei a olhar a educação e não apenas fazer parte dela dentro de sala de aula e dentro da universidade, etc. Aí, eu digo a vocês o seguinte, que meu trabalho em filosofia, que era uma carreira acadêmica e tal, o eixo do meu trabalho hoje é educação. Então, eu tenho um livro que está sendo publicado agora, a gente não sabe ainda se é maio ou junho, mas agora, no primeiro semestre, o livro se chama O Homem que Sabe, que é o Homo Sapiens, né? O Homem que Sabe, um ensaio sobre o pensamento. Toda a discussão que envolve Sócrates, que é a questão dele agora eu vou falar, eu penso, a história do homem, a história do pensamento, e o final desemboca na educação. Tá? Como é que a educação se relaciona com tudo isso? A questão filosófica por excelência no mundo hoje chama-se educação. Antes de entrar no meu discurso, eu vou falar do Sócrates. O que acontece com Sócrates? Sócrates foi o primeiro professor, não dá para negar isso, né? E ele tem grandes méritos. O mérito do Sócrates é perguntar e não responder, né? Que é como o mestre Zen faz. Ele devolve a pergunta. E a gente sabe que saber perguntar é mais importante do que saber responder. Como diz o I Ching, um livro muito antigo chinês, né? O I Ching diz, quem sabe elaborar uma boa pergunta já tem a resposta. A pergunta contém a resposta. Então, o Sócrates tem esse mérito. O Sócrates é um grande homem, tem uma bela história. Mas, no meu livro, e vocês vão lê-lo com certeza, porque se vocês não lerem, o próprio livro não é para comprar, ele vai estar acessível aos pedaços na internet, e isso sempre acontece. O argumento que eu utilizo, usando o pensamento do Nietzsche, do Kant e do Schiller, mas especialmente do Nietzsche em relação a Sócrates, é que o excesso de intelectualidade é uma ferida na nossa sociedade. O excesso de abstração. A gente descobre, e eu vou falar isso para vocês se der tempo, que o raciocínio ele não é só intelectual. O raciocínio envolve o querer e envolve o sentir. O pensamento envolve o querer e o sentir. Nós construímos um modelo de pensamento que se opõe aos afetos. E isso quem criou foi Sócrates. Aí, Sócrates é um problema grave. Não que ele seja, é o que nós fizemos dele, na verdade. Então, se você pega o próprio Sócrates, ele é um gênio, então não é ele, mas o que se organizou em torno dele, do pensamento platônico, da negação do corpo, da negação dos afetos, da negação dos instintos. A história do pensamento humano, seguindo o viés da racionalidade, ele pode ser resumido como: você tem um bebê, você dá banho no bebê e, ao jogar água fora, joga a criança junto. A racionalidade, ao afastar os excessos que caracterizam os instintos e que têm que ser limitados, ninguém tem dúvida que é preciso limitar. O limite, ele não foi uma canalização da força, que é o que deve acontecer com os instintos. O limite racionalista que a gente criou, ele se incumbiu de negar os instintos. Os instintos é sinônimo de corpo, de experiência. Então, quando a experiência é rejeitada e os instintos são rejeitados, eu perco a retroalimentação que eu tenho com a natureza, né? Então, o centro da cultura ocidental é a seguinte frase: a cultura é uma contra a natureza. Nós não podemos falar de meio ambiente para as crianças como estamos falando, não adianta. É bom, é igual falar filosofia no Fantástico, é bom, mas não é aquilo que ensina filosofia, entende? Então a gente fala para elas ouvirem a palavra, fala para eles terem noção do que é meio ambiente, mas não é isso educação ambiental. Educação ambiental é entender que nós somos natureza. Nós somos natureza, não é a natureza e eu, não existe essa relação. Eu me relaciono bem com a natureza, que é isso? Não existe relação com a natureza, eu sou a natureza. Mas essa distinção da natureza começa com a oposição corpo e alma e com a hierarquia, porque não é só oposição. Há uma oposição corpo e alma, clássica, que vem de Platão, que Sócrates dá um empurrão, mas vem de Platão. Mas não é só uma oposição, não. É uma oposição hierárquica, onde o pensamento
é capaz de controlar o corpo. O que significa isso? Pensamento ser capaz de controlar o corpo. Significa que eu fui mãe aos 40, todo mundo sabe disso, né? A mãe mais coruja da história do universo só pode ser eu, porque eu tenho paixão por isso. Ser mãe aos 40 é um presente, então eu sempre falo isso, esse mérito que eu tenho, né? Então eu tenho um filho de 6 anos. Vai fazer 7 agora. É mais ou menos como se eu dissesse para o meu filho assim, acreditasse que educá-lo em limites, porque disciplina é liberdade, né? Não é assim que o Renato Russo define? Música popular brasileira? Então, a melhor coisa que a gente pode dar a alguém é a disciplina. É o melhor presente que um pai pode dar a um filho, porque isso começa em casa, não é na escola. Isso não é... A escola ajuda, mas a disciplina verdadeira, ela vem de casa. Então, é a melhor coisa que um pai pode dar. Só que a disciplina, ela não pode ser de fora para dentro. Eu não posso fazer o meu filho ser disciplinado porque é o certo, porque Deus quer assim, porque senão ele não vai ser bem-sucedido ou não vai ganhar dinheiro. Não é nada disso. Ele tem que ser disciplinado porque é o fundamento de sua própria alegria. É o fundamento do seu prazer. A disciplina é o fundamento da existência. E eu dedico 2 capítulos do meu livro falando do bem do limite. E eu vou falar isso para vocês hoje também, de como o limite é um bem e de como a gente pode ter um argumento para isso, né? Então, o que é o pensamento socrático? É dizer o seguinte, que o homem, seguindo o fio da causalidade... Vou falar muita coisa, depois vocês perguntam, tá? Porque minha cabeça fica maluca, mas tudo bem. Que aí chama outra coisa, tudo bem. O homem seguindo o fio da causalidade, aí eu faço um parênteses, a causalidade não é uma lei da natureza, ela é uma lei do cérebro. É o nosso cérebro que impõe causalidade às coisas por necessidade, para organizar, senão a gente enlouquece. Isso a física quântica sabe, a física contemporânea sabe. Então, mas naquela época achava-se que o mundo era ordenado e causal, e tudo era causa e efeito. Sócrates disse, o homem, seguindo o fio da causalidade, ele vai encontrar a ferida da existência e curá-la. Qual é a ferida da existência? A dor, a morte, o envelhecimento e a perda. A gente sabe que essa luta é impossível, né? A gente já perdeu essa luta, né? Por quê? Porque se a gente conseguir a imortalidade, a gente tem que jogar a fórmula fora, né? Não cabe. Não cabe. Não tem alimento. Então, essa questão está fora de cogitação. Não se trata mais de conseguir ou não, né? Se trata também que necessariamente criar imortalidade é impedir as crianças de nascerem. Vocês viram o filme As Horas, né? Alguns devem ter visto. E perguntam para a Virginia Woolf no filme, por que você mata sempre? O marido pergunta, no seu livro, né? Aquela coisa, por que você mata? Ela diz, porque alguém tem que nascer, não é? Então, a morte é um processo da vida, ela faz parte da vida, mas a gente se opõe à morte e vive lutando contra ela. Esse modelo racionalista que opõe pensamento e corpo, ele acredita que eu chego para o meu filho e digo a ele tudo que eu falei aqui. Meu filho, seja disciplinado, porque mamãe te põe de castigo. Seja disciplinado, que Deus vai te levar para o inferno. Ou, que é muito comum hoje em dia, seja disciplinado para você se dar bem na vida. O que é se dar bem? Será que é ganhar dinheiro? Será mesmo, né? Então, para você se dar bem, você tem... Aí, gente, é o seguinte, eu tenho estudado isso delicadamente em outros autores, e eu tenho milhões para falar sobre isso, mas eu não vou poder, mas eu posso garantir para vocês, argumentativamente, que existe um modo do nosso corpo querer o limite, organicamente, e naturalmente eu buscar a disciplina, e isso não ser nenhum sofrimento para mim. Isso depende de uma educação dos primeiros anos, né? Primeiros anos mesmo, primeiro, segundo, terceiro especialmente. Primeiro, segundo, terceiro, até o 4º ano. É aí, nesse momento, é que a gente cria essa base estrutural das crianças, né? E a escola ajuda muito tentando cobrir os erros quando eles não acontecem. Mas é nessa direção. Enfim, o pensamento racional, quando ele opõe a alma e o corpo, e quando ele acredita que o pensamento lógico é capaz de controlar o corpo, ele, nessa hierarquia, ele diz que eu sou basicamente pensamento e que o corpo é aquilo que eu devo controlar. Acontece que o meu pensamento, que cria o que a gente chama de representação do mundo, a gente representa o mundo a partir das categorias mentais, das estruturas cerebrais que nós temos. Quando eu faço isso, eu tô me relacionando com a cultura e não com a natureza. Acontece que, enquanto a minha cabeça, o meu cérebro, está representando o mundo, criando palavras, linguagens e conceitos, o meu corpo está sentindo
a vibração da natureza inteira. É como se o movimento da Terra ao redor do Sol, aquela força que move todo o universo, tivesse presente em meu próprio corpo. Então, qual é o desafio humano? Por meio de um gesto ordenado, de algum modo, canalizar esse excesso. Porque se eu deixo uma criança sem limite, vocês sabem o que acontece. Ela é cruel, é violenta, a criança, o ser humano se torna. Por que ele é violento? Porque se ele não canaliza os excessos que o corpo traz, que são as vibrações, isso derrama de qualquer modo. O que eu estava dizendo antes o que eu tenho que fazer com isso? Eu preciso canalizar isso, amorosa e afetivamente, esse excesso, em direção a um alvo. A cultura humana nasce do limite. Foi porque o Homo sapiens descobriu que morre há 100 mil anos atrás, e essa é a tese que eu defendo no livro, o homem que sabe, que é o Homo sapiens, o primeiro saber do homem que sabe é saber que morre. O homem é o único animal que sabe que vai morrer. Quando ele descobre que vai morrer, ele cria a primeira lei, que é não profanar cadáveres. É a primeira lei. A sexualidade também foi limitada, mas é mais difícil você identificar isso em registro. Então, com certeza, a sexualidade foi, ao mesmo tempo, limitada. Quando você limita a sexualidade, sabe o que você faz? Você tira o corpo humano da cadeia alimentar. Você quebra um vínculo com a natureza. E necessário. A natureza nos deu essa possibilidade. Outra coisa que a gente faz é proibir sexualmente. Quando você impede a sexualidade, eu deixo de ser determinada sexualmente pelo instinto de preservação da espécie e passo a ser determinada pelo desejo. Agora, eu já escolho o alvo. Se eu sou determinada pela natureza, se eu tenho um desejo sexual e imediatamente realizo, não há escolha, não há liberdade. Então, a melhor coisa que existe é o impedimento sexual. Primeiro, porque ele me afasta da escravidão da natureza e me dá um excesso de força que a proibição cria e eu tenho que canalizar numa direção. Então, foi a proibição, especialmente da sexualidade e da morte, que nos deu o excedente, que nos fez construir a cultura. A cultura é produto do investimento da libido, investimento da energia sexual, investimento da energia física que a gente fez. Só que esse processo o homem se afasta da natureza para viver melhor a natureza. Porque negar, uma coisa é você ganhar um distanciamento, outra coisa é você acreditar que esse distanciamento em relação à natureza vai fazer você controlá-la. O homem achou que pudesse controlar a natureza, porque ele não tinha telescópio, ele não tinha microscópio, achava que a natureza era a Terra e o Sol. Então, se você for bem dedicado, uma hora você controla. Acontece que quanto mais o homem aprendeu sobre a natureza, ele descobriu as galáxias, ele descobriu os buracos negros, e ele foi percebendo que é impossível controlar a natureza e que a Terra é um grão de areia na natureza. Então, isso desloca o homem novamente para dizer, eu me afasto, mas eu não posso negar. Nós ainda estamos na fase da negação. Estávamos, até 10 anos, 15 anos atrás, na fase da negação, na fase do controle das forças exteriores a nós. Hoje, nós estamos aprendendo com um preço muito alto que tudo que nós investimos na natureza, se não é um investimento sustentável, ele retorna de um outro modo. Então, essa questão, que eu não ia nem começar falando inicialmente sobre isso, mas essa questão muda radicalmente a estrutura psíquica e social e humana. Nós não somos mais os mesmos. Essa é uma dificuldade que vocês devem lidar na escola. Uma senhorinha muito querida, que foi professora 50 anos, aquelas professoras de interior, ela chegou para mim e me disse, minha moça, na verdade, eu dei aula a minha vida inteira, ganhei prêmios a minha vida inteira na minha cidade, eu era homenageada todo ano, eu era considerada uma celebridade na minha cidade, porque eu sempre me dediquei e eu sempre fui bem-sucedida. Aquelas crianças que ninguém queria, eu alfabetizava, eu sempre fui muito bem-sucedida. Agora, a senhora me explica uma coisa, por que eu não consigo mais? Por que eu, aplicando o mesmo método, hoje, eu não alfabetizo uma criança? E essa criança, você não pode dizer que é uma consequência da mídia, porque essa criança tem 6 anos. Será que ela já está tão deteriorada a ponto de o que acontece, Porque uma coisa é você falar da geração Y,
falar de jovens de 20 anos, 25 anos, mas 25 anos você tem toda uma história. Mas uma criança de 6... Eu estou dizendo uma coisa para vocês que muitos estudiosos já estão tratando. Na UFRJ tem muitas pesquisas sobre isso, aqui em São Paulo com certeza tem. Nós estamos falando do surgimento de um outro modelo cognitivo. De um modelo cognitivo que não funciona por causalidade. Aquela reta que o Sócrates falou, seguindo o fio. Fio é pensamento sucessivo, né? Eu penso uma coisa e outra, e outra, e outra, coloco uma em cima da outra para fazer a torre lá para atingir o centro do que eu quero. Mas o pensamento linear, causal, racional, hoje não faz efeito num adolescente que desde os 5 anos de idade usa a internet. O modelo é a rede. O modelo é você ensina todas as coisas ao mesmo tempo e ele faz uma síntese. Agora, nós não sabemos isso. Então, nós não podemos ser culpados de não conseguir alfabetizar, porque nós estudamos o pensamento linear, que é o pensamento sucessivo. Como é que eu vou aplicar o modelo simultâneo? Como ensinar o simultâneo se eu não sei pensar o simultâneo? Os professores se formaram. E outra coisa, a gente sabe isso, pelo menos quem tem mais de 40 sabe isso, que se você aprendeu a usar a internet depois de uma certa hora, você usa a internet, mas você não flui na internet, né? Meu filho de 6 anos, claro que eu estou melhor que ele na internet, também seria demais. Mas o meu filho de 6 anos tem uma facilidade que ele disse para mim: mamãe, a conexão caiu. Eu falei, brinquei, quem sabe de conexão, mamãe? Conexão é quando o computador está ligado à internet. Aí eu falei, desculpa, eu falei, mas o que é internet? Mamãe, internet é onde todas as coisas estão. Aí eu falei, muito obrigada. Entende? Aí ele acha compreensível isso aí. Aí, olha, eu tenho mania de coisas antigas, comprei uma vitrola, eu tenho vários objetos. Ele fica chocado com aquela vitrola. Mamãe, mas a música não pode sair daqui. Como é que ela passa dessa coisa que é o disco para a agulha? Como que o som passa para a agulha? Mas isso é o quê? É um modelo mecânico quase, né? Roda, inclusive ela faz um barulhinho para rodar, né? Então, é um modelo mecânico. Aí me diz... Tem roda dentada no computador? Você consegue explicar? Você consegue explicar um chip? Você consegue, mesmo com uma lupa? Não há, nas estruturas da tecnologia, não há nos produtos da tecnologia um caminho a ser percorrido, que quebrou, lembra antigamente? Segue o fio, vai olhando, né? Tenta aqui. Então, era tudo visível e tudo explícito. Isso não é. Então, nós estamos falando de uma mudança de meios que interfere objetivamente nas estruturas do raciocínio. Aí, você volta lá atrás e fala assim, então quer dizer que o modo como raciocinávamos não é em si mesmo o modo humano? Não, não é em si mesmo o modo humano. O modo como nós raciocinamos até agora, ele vem do pensamento socrático-platônico, que fundamentou, e aristotélico, que fundamentou um modelo de pensamento chamado racionalidade, que nasceu em torno do século V a.C. Esse modelo era um modelo que tem muitas características, mas as características do pensamento racional não se opõem ao pensamento cristão, que predomina na Idade Média, muito pelo contrário, é muito próximo, porque o que caracteriza o pensamento platônico é a ideia de verdade, ou seja, de que todas as coisas caem no um. Não é isso? A origem, não é isso a causalidade? Se todas as coisas caem no um, é que o princípio de causalidade é um princípio unitário, chamado de ser, com letra maiúscula. O tudo é o ser, que é o centro, que é a verdade, que é o princípio, que é a essência, né? E tudo, então, caminharia para o um. O ser, ele é único, ele é eterno, ele é verdadeiro, né? Imutável e o princípio de todas as coisas. Deus, na Idade Média, é tudo isso, né? É o princípio de todas as coisas, é onipotente, onipresente, onisciente, tanto quanto o ser. Então, a ideia de ser em Platão é a mesma ideia do Deus único do pensamento judaico-cristão. Não estou falando, gente, a parte, sinceríssimo, não estou falando de fé, tá? Eu tenho a minha, então não estou falando de fé. Nós estamos falando de pensamento. Uma coisa é
Deus, o que você se relaciona com isso na fé. Eu estou falando do efeito disso na cultura, o modo como os homens conviveram com essa ideia. Então, não tenho nenhuma... Não sou o estudante de filosofia, o professor de filosofia que diz, você não sabia que Deus não existe? Um professor falou isso em sala. Eu falei, mas como você sabe, né? Que coisa incrível, ele sabe se Deus existe ou não. Então, isso é uma arrogância, entende? É uma arrogância que não é isso que eu estou dizendo. Eu estou falando do pensamento que predominou na Idade Média, na ideia de um Deus único. Essa ideia desse pensamento que leva ao ele... Enfim, eu até perdi onde eu estava, mas é um pensamento que se estrutura por uma linha, como eu disse. Então, o que caracteriza o pensamento racional? A oposição de valores, né? Porque se há a verdade, o que não é verdade é mentira. Então, eu converso com meu filho, pergunto se ele está falando a verdade. Ele diz que está. E se ele não estiver dizendo, eu digo que ele está mentindo, não é isso? Mas não é verdade, né, gente? A gente mente para a gente o tempo inteiro, né? A gente acredita que está falando a verdade, não é isso? Principalmente uma criança pequena, que ainda não distingue o que ela imagina do que ela realmente viu, né? Mas a gente impõe essa ideia de verdade de uma maneira, como uma segregação muito grande. O que realmente é verdade para você? Depende do dia, depende da hora, né? A vida é muito móvel. Eu não estou dizendo que isso relativiza tudo ao zero. Por isso existe a lei tão importante. A lei é para dar parâmetros. Então, nós temos que seguir a lei. O mundo é tão móvel, as coisas são tão amplas, que a gente necessita de lei. Entende por que a gente precisa de lei? A lei não nos reprime, não, gente. A lei nos organiza. Então, se eu não tenho lei, eu sou a primeira vítima de mim mesma, porque eu sou tomada pelos meus excessos que me fazem mal, né? que fazem mal a mim mesma. Então, o pensamento racional, ele veio nessa direção, né? De Platão para cá, e da fonte da verdade como Se existe a verdade... Por exemplo, uma frase que meu filho disse semana passada: mãe, fui na praça e sempre que vou eu faço amigos, mas também faço inimigos. Eu falei, mas que isso, meu filho? Inimigo? Mamãe, quem não é meu amigo é meu inimigo. Eu falei, não é verdade. Não tem inimigo, não. Essa palavra nem existe. Mesmo que você não conviva bem com aquela criança, ela não é. Não existe inimigo, meu filho. Essa palavra é errada, era torta. Ela nem devia existir, né? Porque apenas, você não pode, numa relação tão ampla como uma amizade, opor a isso uma inimizade, né? Então, em função disso, nós dividimos o mundo, nós segregamos o mundo. A tese que está no meu livro chamado Nietzsche, a Grande Política da Linguagem, é exatamente essa que eu estou dizendo aqui. Qual é a tese? Que o fundamento da exclusão social é a estrutura racional de pensamento. Essa estrutura de lá de trás. Lembrei onde eu estava, felizmente. Onde eu estava era, será que o modelo... Eu estava dizendo, a internet, não apenas a internet, as novas mídias mudaram a estrutura de raciocínio. Mas, para dizer isso, eu tenho que dizer o que existia antes, o nosso, que a maioria de nós foi constituída, era o em si? Aí eu disse, não. E isso nasceu com Sócrates e Platão. Por que surgiu esse pensamento que acredita que existe a verdade e um princípio ordenador de todas as coisas? Isso existiu porque Platão, diz o Pierre Vernant, que não é um filósofo, é um estudioso da cultura, é um helenista, né, estudioso da cultura grega. Ele diz, quem fez o pensamento de Platão foi a cidade. A cidade precisava de lei. A cidade precisava de lei. A cidade cresceu, nasceu a cidade, né? A polis começou a nascer ali. Antes você tinha um povoado aqui, matou alguém, não é bom nem mal, depende. Se matou o ditador, parabéns, era assim que funcionava, era uma comunidadezinha, né? Ele é um ótimo homem, ele nos livrou de um torturador. Então, era tudo discutido relativamente àquela comunidade. Com o nascimento da cidade, isso é impossível. Então, era preciso estabelecer um parâmetro fixo. A ideia de verdade que nasce com Platão, ela nasce como ordenadora de um processo. Mas ela não necessariamente quer dizer que exista um em si fundamental, uma essência de todas as coisas. Tanto que, ao invés de localizar essa essência aqui, ele localiza no outro mundo, né? Que é o mundo das ideias, já que aqui tudo muda. Bom, a localização da verdade no outro mundo também é do pensamento cristão, né? A oposição dizendo que o corpo é um mal também é do pensamento cristão. Porque eu até gravei um episódio sobre Platão, no Fantástico, que eu mostrei uma brincadeirinha, né? A gente tem que era um coveiro
Aí eu entrevisto o coveiro e falo, você já viu alma? Não, nunca vi alma não, senhor. Estou aqui um tempão, nunca vi uma alma. Quer dizer, uma brincadeira, né? Mas, na verdade, o que a gente queria dizer? Platão diz que o corpo é o cárcere da alma. A alma está aprisionada no corpo e tudo que ela quer é se libertar. Então, o Platão não diz que o corpo é o pecado, como diz o cristianismo na Idade Média. Ele diz que é um erro, mas um chama de erro e ser, o outro chama Deus e pecado. Essa estrutura permaneceu. Então, quem é essa estrutura? Se você cumpre os preceitos da igreja na Idade Média, porque isso eu estou localizando na Idade Média, não é isso hoje. Mas se você cumpre aquilo que deve ser cumprido, você está no lugar do bem. Se você não cumpre, está no lugar do mal. Se você segue o que deve ser seguido pela sociedade, pela família, você está no lugar do bem. Se não, você está no lugar do mal. Do mesmo modo, a gente pensa o bonito e o feio. Ou você é uma pessoa bonita, ou você é uma pessoa feia. Gente, não precisa nem dizer o que isso causa, né? Primeiro que é falso. É profundamente falso. É só você fotografar Gisele Bündchen de manhã, de tarde, de noite, que você vai ver que ela não é bonita como a gente vê. Primeiro porque tem o Photoshop. Né? Tem o Photoshop. E ela não é. Se ela está no pré-menstrual, ela incha. Se ela está irritada, ela fica com uma expressão feia. Por exemplo, alguns devem trabalhar com criança pequena. A criança pequena tem um jeito maravilhoso de falar de bem e mal, de feio e bonito. A criança pequena chama de feio o mal. Todo mundo que é legal, ela acha lindo. E você pode ser o príncipe ou a princesa. Se você, para ela, não é uma boa pessoa, ela diz ela é feia, né? Que é a bruxa. Então, se você... Mamãe, um dia eu estava irritada, ele falou, mamãe, você fica muito feia quando está irritada. E fica, gente. Faz uma foto sua irritado. Você fica feio com traço. Bom, esse tipo de pensamento é um pensamento excludente. O que ele foi criando no decorrer da história da humanidade? Ele foi criando os guetos. Por quê? Se você não é bonito, se você não é rico, porque não precisa ser só rico, não. Se você for bonito demais, você sai, sim, muda de classe. Fácil, né? É só olhar a moça de 17 anos e o Berlusconi no jornal, né? Ela ganhou 50 mil euros para fazer um passeio no Berlusconi. E eu não estou nem falando só de prostituição, não. Estou falando de modelo, estou falando de ser bem recebido nos lugares. Bom, então, o bonito, o rico e o muito inteligente, o especialmente cognitivamente elaborado, encontram. O resto, sabe para onde vai? No caso, vou dar o exemplo do Rio de Janeiro. É para a favela, né? É para a periferia. Acontece que esse modelo de pensamento, ele chegou num ponto em que ninguém mais ficou incluído. Todos são excluídos. Todos. O muito rico é excluído, o muito pobre é excluído, o muito bonito é excluído. Né? Hoje eu vim, sabe com quem? Uma coisa chique, né? Quem veio na cadeira quase ao lado de mim? O Rodrigo Santoro. Sabe como é que ele estava? De chapéu até aqui, de barba, de óculos. Ele ficava assim, ó. Eu falei, não queria ser essa pessoa, ele não pode ir assim. Ele tinha medo das pessoas descobrirem quem ele era. Ele não está excluído? Ele vive a vida plena? Não vive, não. Tá? Enfim, esse grau produziu também o quê? O inchamento das favelas. Produziu um grande número de... Os excluídos ficaram em maior número. Mas onde é que estavam nossos excluídos? Michel Foucault. Nos presídios, né? Nas casas de correção e nos hospitais psiquiátricos. Eram longe, né? Só que a cidade hoje absorveu os presídios, os hospitais psiquiátricos, as casas de correção. Está tudo dentro. Mas não é só isso. Chave final da tecnologia. O que entra aí, gente? O celular. Aí você mas o governo tem que proibir o celular no presídio. Gente, primeiro tem corrupção, mas não estou nem falando disso, estou falando de tecnologia. Celulares são mínimos e cada vez serão menores. Não vai nem precisar de aparelho no futuro. Então, o que acontece é que, hoje, a tecnologia, se um celular só, entra no presídio e ele tem internet, porque tem, né? Ele vai estar tão livre dentro do presídio como nós não estamos aqui fora. Nos ataques do PCC, a cidade de São Paulo ficou dentro de um presídio e quem estava dentro do presídio, mesmo dentro, estava livremente circulando pela cidade e determinando os rumos dessa cidade.
O que isso significa? Significa que a mudança de meios não apenas mudou a cognição, ela mudou as relações sociais. Outro dado para vocês pensarem sobre isso. O Brasil, na minha época de estudante, e eu fazia muito política, sempre fiz, ainda adoro política, não faço política partidária, mas eu sou extremamente envolvida, gosto de política. O que era na minha época de universidade? Ninguém sonhava sequer, nem os mais ousados de nós, ousava acreditar que a gente viveria a situação que a gente está vivendo hoje. O primeiro mundo em recessão ou com crescimento insignificativo, aumento da miséria e da fome. O terceiro mundo com crescimento de 8, 10, 12, 15%. Eu sou capixaba, né? Como disse, participei da reformulação curricular lá, trabalho lá. E a semana passada eu recebi um dado que eu falei, vocês estão de sacanagem, isso é mentira. E eu vi na Hora do Brasil, que todo dia eu ouço a Hora do Brasil, que eu vou dar aula e fico ouvindo a Hora do Brasil. O Espírito Santo cresceu 22% no ano passado, tá? Muito mais que a China. Então, no Brasil, você tem estados que crescem muito e pouco. A média é de 8,5%. Mas tem estados que foi o que mais cresceu, foi o Espírito Santo, com 22%. Então, veja bem a mudança que está acontecendo no mundo. Isso que eu quero que a gente pense. Eu vim para falar para vocês sobre o futuro. Futuro amanhã. Eu não quero falar o que foi. Eu quero que vocês prestem atenção num movimento que está embaixo dos nossos pés, agora. Esse movimento envolve o crescimento do terceiro mundo, um novo lugar para o terceiro mundo, que não se fala mais nem terceiro mundo, né? Mas os países em desenvolvimento e tal, a queda das estruturas estabelecidas, agora acabamos de ver o que aconteceu com o Egito, esse movimento do Egito está atingindo outros, eu não estou nem dizendo que aquilo no Egito faz só, viu gente, eu estou sendo superficial, saiba que eu entendo que a situação do Egito não é tão simples assim não, tem muitos interesses ali no Egito, né? Tem terroristas, muitas forças influenciando essa mudança, mas de um modo ou de outro, essa mudança está acontecendo, né? E ela vai atuando em outros níveis, então... Assim como a ideia da verdade única, como princípio de todas as coisas, está caindo, todas as estruturas de governo, de um poder cristalizado, tinha até uma palavra para falar, esqueci, mas de poderes centralizadores, excessivamente centralizadores, os poderes estão caindo por causa de uma mudança de meios. Sabe por que uma coisa que moveu aqueles jovens ir para a rua no Egito? A internet. Entendeu? Se aquele cara liberasse a internet, ele ficava no poder. Claro que não, eu estou brincando, mas é quase isso. Entende? Então, quando a internet... E outra coisa, e por que eles fizeram tudo isso? Sabe por quê? Porque era proibido, mas eles tinham acesso. Como não tem acesso? Eles tinham acesso, de algum modo. Porque as genialidades hoje, vocês sabem, né? Os garotos têm 18 anos, 20 anos, sabem tudo de tecnologia. O governo não tem como controlar 100% o acesso das pessoas à internet. Então... Bom, vamos começar a organizar isso para chegar na educação. Olha, nós temos uma mudança de raciocínio, né, que saiu de um modelo que foi criado, e o modelo platônico, racionalista, esse nosso, foi necessário. E foi o certo quando ele era. Tá? Não é que Platão fizeram... Não, naquele momento, porque a sociedade precisava, aquilo foi um modelo. Agora nós estamos vendo a queda de um modelo. A queda de um modelo que durou 2.500 anos. Há 2.500 anos que nós nos estruturamos dessa maneira. Agora nós estamos começando a organizar um pensamento que se estrutura por simultaneidade e não por sucessão. Isso está começando a acontecer. Nós temos as estruturas de poder antigas se desfazendo em função de novas estruturas. Nós temos a miséria no mundo, crescendo em países de primeiro mundo, em função do aumento dos preços dos alimentos. E a miséria diminuindo nos países de terceiro mundo, porque os países de terceiro mundo se sustentam no mercado interno. Quem não esteve em crise se sustentou na valorização do mercado interno. Para os países em desenvolvimento, é um luxo ter pessoas pobres. Sabe por quê? Porque elas podem deixar de ser pobres e passar a consumir. Você ganha um mercado consumidor. Gente, eu nunca sonhei dizer o que estou dizendo para vocês. Que a miséria fosse começar a desaparecer no terceiro mundo porque consumir é necessário, já que o mercado consumidor está em exaustão. Todo mundo tem fogão a gás, DACO. Você não compra mais o fogão, você compra a ideia do fogão. Você não compra o fogão. Quem tem um fogão sabe que ele dura a vida inteira. Então, quem é dono de uma fábrica de fogão está perdido. Então, o que ele faz para vender fogão? Ele faz um fogão que apita, né? Um fogão rosa, que tem uma perninha virada.
Todo mundo quer a perninha. Assim, ninguém... É isso que um professor que fala sobre sociedade do conhecimento, eu também falo, mas ele falou numa mesa esse exemplo do fogão, eu adorei, que ele falou o seguinte: pensa bem, ao pé da letra, a dona Maria não compra um fogão novo, ela só compra a cor. O fogão ela já tinha, não é isso? Então ela não comprou um fogão novo, ela comprou a cor apenas do fogão. E no celular a mesma coisa. A gente tem um celular, eu só uso celular para falar e ouvir. Não sei nem mandar SMS. Agora aprendi a conectar, que me facilitou. Então, a única coisa que eu uso é conectar, falar e ouvir. Mais nada. Eu não compro porque eu ganho, porque eu tenho vários celulares, que a gente tem uma microempresa. Mas o fato é que você compra um celular só para ouvir cantar a música do seu time. E você já tinha um celular que falava e que acessava a internet. Isso é a sociedade do conhecimento. Agora eu vou começar a pular para as novidades dessa transformação. Estamos diante de uma queda, de uma série de estruturas, que vocês já viram, depois nas perguntas a gente pode falar mais. E estamos adquirindo coisas novas, né? Então, o mundo não está ficando bonzinho, não. Tipo, o pobrezinho está ficando rico. Não é isso. A dominação de uns sobre os outros, a relação de... Tudo permanece. Estão mudando os atores da cena, estão mudando os modos de ação dos atores. O que está mudando são os meios, né? Só que, pausa para uma afirmação que eu gostaria muito que vocês pensassem, que vocês podem ajudar muito, vocês professores, nós professores. Quando uma mudança como essa acontece, nesse caos que ela produz, existe uma possibilidade de mudança. Se a gente deixar a coisa correr, ela não vai diminuir a exclusão. Não vai. Não é natural acabar a exclusão. Não é natural a diminuir o sofrimento humano, porque não é natural. Não é a tecnologia que faz isso. É o querer humano que faz isso. O que eu gosto de dizer e afirmar essa mudança é que nós estamos numa mudança que o meio dela, esse caos, abre uma brecha. Nós tínhamos um cimento fixo que não se movia de maneira nenhuma. Hoje nós temos uma rachadura muito grande e a gente tem que aproveitar essa rachadura para criar novos modos. Eu faço muitas palestras em empresas, mundo corporativo. E adoro, primeiro pelos temas. Eu só falo sobre ética, não é porque eu quero não, tá? Não sou eu que digo que eu só falo sobre isso. Só me convidam para falar de ética, sustentabilidade e lucro social. As empresas sabem, tendo em vista o lucro, não a bondade, não a fofura, não a gracinha, elas têm certeza que lucro hoje está vinculado a um ganho social. Porque todos estamos sofrendo, não é mais a classe baixa que está sofrendo, né? Estávamos conversando aqui no almoço, na região serrana, em Nova Friburgo, o acidente atingiu todas as classes, mais a classe média e baixa. Mas em Petrópolis, que é outra cidade, só atingiu a classe alta. O Vale do Cuiabá é a região mais nobre de Petrópolis. Só pobre que morreu ali era caseiro, tá? Porque naquela região não tem casinha pendurada em morro. Então, aquelas pessoas que morreram, né, naquela tragédia, e eu tenho vários alunos que perderam tudo na tragédia. Eu tenho vários alunos, que eu dou aula para empresários. Então, tem vários alunos que perderam tudo, toda a casa, 12 milhões de reais. Era uma casa com 2 piscinas, Aras, era uma região de criação de cavalo. Então, aquelas mansões que a gente vê em filme. E tudo isso foi por água abaixo. Então, esse tipo de perda, né, que já não está atingindo a todos. Então, eu só não falei do ambiental, falou do lado ambiental, que agora estou completando. Quer dizer, o ambiental tira o chão. Onde ficou? Vocês viram quando o Rio de Janeiro ficou alagado? Onde ficou? Na lagoa. A lagoa subiu. Ninguém sai de casa. Entendeu? Ninguém sai de casa. A lagoa é a área nobre do Rio de Janeiro. Ficou todo mundo preso. Então, esse tipo de coisa, assim como a violência, quero dizer, como eu disse para vocês, com o fim, o presídio domina a cidade de São Paulo, a favela do Alemão domina o Rio de Janeiro. Então, quem é que está sustentando as UPPs, que são caríssimas? Eike Batista, por exemplo. E a maioria dos empresários, cara, eles dão 1 milhão, 2 milhões. Eike Batista tem um fundo que ele dá mensal. Ele está pensando na gente? Não. Ele está pensando nele. Claro, ele não pode sair de casa, ele tem família, ele tem vida. Então, é preciso cuidar da sociedade para existir assim. Gente, num modelo excludente,
Eu só preciso estar do lado bom. Eu só preciso, no modelo excludente, ser bonita, ou rica, né? Ou inteligente. No modelo em rede, todo mundo pode ganhar e perder a qualquer hora. Nós vivemos um modelo em rede, não é só na internet, é na sociedade. Todo mundo pode perder seus bens. Se você pensa no mercado financeiro, há 50 anos atrás, há 100 anos atrás, sempre houve estabilidade no mercado financeiro, mas quem criou instabilidade foi a tecnologia. Tenho fábrica de celular. Vocês imaginam, nós temos 1,5 celular por habitante. É algo, quer dizer, a pessoa tem um celular aqui e a outra metade no bolso. O que é isso? É um negócio inacreditável, né? Quer dizer, mais de 1 celular por habitante. Então, quem fabrica o aparelho celular, quem é a empresa operadora, quem trabalha com telefonia, ganhou o que você pode imaginar. Assim, o Facebook, o Google, né? Acontece que um garoto lá pode inventar um outro modelo que não é o Google. E se todo mundo não usa mais o Google para criar o novo modelo, em 6 meses, todo aquele ganho desaparece. E se ao invés de celular eu inventar um chip que eu colo na testa e falo com ele, acabou, porque eu tenho a tecnologia do chip da testa, eu não consigo. A mesma situação, eu li hoje sobre isso, falando de Bill Gates e do cara da Apple, que eu esqueci o nome, Steve Jobs. Então, qual é a previsão do mundo? É o tablet, não é o PC. Então, a Microsoft, se não correr atrás rapidamente de resolver isso, ela pode falir. Então, é o seguinte, para terminar esse ponto, por que uma pessoa hoje tem estabilidade financeira? Não tem, mesmo sendo milionária. Então, ela tem medo. Eu tenho alunos de 27, 28, 30 anos, milionários. Todos têm certeza do que eu estou falando. Todos têm medo. Quando eles investem, é porque eles têm medo. Eles não têm garantia do seu ganho por causa da tecnologia. E se eu estou na rua, eu posso ser assaltada mesmo no carro blindado. E aí vai. A democracia parece que chegou no mundo de uma maneira estranhíssima, né? Tortíssima, né? Todos podem sofrer violência, todos são vítimas de acidente ambiental, todos podem perder tudo que têm. Ponto. A escola brasileira, como vocês sabem muito bem, no século XIX, ela existia, mas ela era extremamente elitista. Mas nem tanto, porque quem tinha dinheiro mesmo ia para a Europa estudar direito, né? Então, era uma escola que não era uma escola ainda brasileira. No século XX é que a escola brasileira realmente se estrutura. E ela vai se montando de uma maneira até interessante, porque na década de 50, nós tínhamos uma escola pensadora, né? Era uma escola que tinha sociologia, filosofia, as escolas públicas eram de excelente qualidade, né? Excelente, quase não existia escola particular, quase não existia, mas era uma escola elitista. Ela era uma escola segregadora. Por quê? Você fazia a primeira, segunda, terceira e quarta série. Você não podia ir para a quinta, mesmo que passasse na quarta. Você tinha que fazer admissão. A admissão é um mecanismo de segregação, ou seja, a escola não é para todos. Essa ótima escola era para formar lideranças. Acontece que veio a industrialização tardia no Brasil. Essa industrialização exigiu que as escolas corressem rápido, que a gente tivesse mais escolas, chamada escola de massa. Óbvio que quando nasce a escola de massa, ela é pensada para todos, né? Se ela é pensada para todos, ela nivela por baixo. Então, ela elimina uma série de delicadezas, até mesmo que é caro, você pagar professores muito qualificados. Então, se é para todos, vamos dar, né? Fazer esse pessoal escrever e ler está muito bom. Então, no 4º ano primário estava ótimo, né? Mas, enfim, a escola de massa... E outra coisa, além de ser uma escola que, como conteúdo, ela caiu, ela é uma escola que, arquitetonicamente, piorou muito, porque ela tinha que ser feita 5, 10, 20 escolas rapidamente para dar conta. Então, eram escolas feitas, se você compara as escolas antigas com as novas, né? Vocês veem a diferença, os pátios, os teatros que as escolas tinham, né? Eram teatros, a escola que eu estudei tinha teatro. Peças de teatro eram cenadas na minha escola, no meu bairro, né? E essa estrutura arquitetônica, ela foi desfeita numa escola pequena, né? Um prédio, e rápida e tal. Aí, não bastando essa industrialização... Não, aí, bom, completando. Essa industrialização criou o quê? A escola de massa. Mas a industrialização não foi aquilo que saiu do artesanato para a linha de produção? Produção em série?
Então, não é à toa que a gente tem primeira série, segunda série, terceira série. E não é à toa que a nossa formação é português, matemática, história, tudo quebrado. Tudo quebrado e sem conexão umas com as outras, que é chamado fragmentação do ensino. Tem duas razões para a fragmentação do ensino. Uma é a necessidade de ser rápido, de ter produtividade, né? Então, se ensinar tudo junto é mais difícil, é mais complicado um professor saber várias coisas, é melhor especializar. Mas também é consequência muito mais antiga da divisão dos saberes, desde do passado, desde a modernidade, do início da modernidade. Mas até no pensamento grego, final do pensamento grego, depois no início da modernidade, no século XVII, XVIII. Em função disso, pequenas curiosidades que os educadores me contaram. Eu entrevistei os 12 melhores. É difícil falar quem é melhor, né? Mas 12 bons educadores brasileiros eu entrevistei. Cada entrevista de 4 horas. Eu aprendi muita coisa com eles, coisas vivas, né? Do professor Pacheco ao Mário Cortella, passando pelo Instituto Paulo Freire, enfim, de A a Z a gente fez uma... E eles me ensinaram essas coisinhas que eu acho curiosas, que eu gosto de falar. Uma delas é o apito na hora da... Esse apito de fábrica. Isso é um modelo que vem da fábrica, né? Aí, não bastando, nesse mesmo período, nós temos o regime militar no Brasil. Então, de um lado, rápida produtividade na escola de massa e, de outro, valorização da disciplina por medo de um perigo que assolou o mundo, chamado perigo vermelho. A escola mundial está em crise, não é a escola brasileira. O mundo inteiro não sabe o que fazer, porque há uma geração formada sem pensamento, porque o pensamento foi proibido na maioria das escolas, por medo de que isso levasse a um raciocínio, que levasse a uma transformação social. Bom, aí nós temos o regime militar, que fez o quê? Nós chamamos, isso aí é uma brincadeira que eu acho engraçada, mas o currículo chama-se grade, a avaliação chama-se prova, né? Porque, gente, avaliar é o melhor presente que você pode dar a alguém, né? Avaliar não é julgar e dar um veredito, não é isso avaliar. Avaliar é espelhar. Avaliar é mostrar ao outro quem ele está sendo naquele momento. Não é nem quem ele é, mas em que momento ele está. Avaliar é uma dele. Meus alunos de grupo de estudo vivem me pedindo que dê prova, porque é muito legal. Pô, será que eu estou conseguindo, Viviane? Me ajuda. É maravilhoso a avaliação. O problema da avaliação é que ela está vinculada a duas coisas. Uma, a prova. Então, você já chega culpado, tendo que provar que é inocente. Tenso. Segundo, o resultado é aficcionado na parede. Então, ela que tirou A ou 10, segrega a outra que tirou. Gente, o resultado da avaliação é particular, é pessoal, não é um mecanismo de segregação. Bom, aí nós temos ainda as salas, os espaços divididos que impedem o relacionamento, a convivência. Não é à toa que tiraram teatros e pátios, né? É para diminuir a convivência. Não é à toa que nossas universidades... Me desculpe. Hoje eu pensei, não vou exagerar, vou falar devagar, não vou me empolgar, mas eu vou ter que falar só essa frase. O maior problema da nossa educação, e que ninguém presta atenção, chama-se universidade. Não há nada pior do que a nossa universidade. Tá? A segmentação do saber, a separação dos módulos, a ausência de coordenação. Eu entrei na universidade, eu sou estudante apaixonada, gente, eu amo saber. Eu amo isso. Eu chegava na universidade, eu tinha uma dificuldade, o professor não vem há 2 semanas. Quem você fala? Com o chefe do departamento. Mas o chefe do departamento é um professor que daqui a pouco vai deixar de ser chefe e aquele que está faltando vai se tornar chefe. Então, eu não posso ir contra o meu colega. Então, ninguém te ouve. O professor faz exatamente o que ele quer, ele dá aula do que ele quer, ele vai à aula se ele quiser. Agora, o mercadante entrou para a ciência e tecnologia e quer estimular os professores, os pesquisadores a voltar para o Brasil, né? Porque agora tem dinheiro para pagar essas pessoas, mas não é por isso que eles não voltam. Eles não voltam porque eles não querem se vincular à burocracia da universidade. Esse é o depoimento que eles deram. É uma instituição burocrática que quer até hoje impedir o pensamento. Aí eu digo para vocês,
Nós não vivemos mais uma repressão política. Nós temos o governo que nós temos, que não precisa nem comentar, independente do que ele é, não estou aqui para analisar, mas olha a inversão que nós vimos acontecer no Brasil, gente. E não é só no Brasil, que um operário ficou dois mandatos no poder e fez sua sucessora. Nós temos o Obama, um negro que tem sobrenome muçulmano, dirigindo o maior país do mundo, e a gente não acredita em mudança ainda. O que mais a gente espera? Então, esse é o mundo que a gente vive. Mas a nossa escola é repressora, é disciplinar, ela é castradora. Por quê? Porque na universidade não existe pensamento e pesquisa. Porque não existe liberdade, de fato, para aqueles professores se moverem de uma universidade para outra. Eu estou em São Paulo, mas o meu tema é no Nordeste, que tem melhor universidade. Eu tenho que ir correndo para lá e ganhando mais, porque eu não apenas dou aula, eu me dedico o dia inteiro à pesquisa. Mas na escola pública brasileira, aumento é dado por decreto para todos igualmente. Você não pode demitir, e o professor que não vai à aula ganha tanto quanto o professor que desaparece da escola. E aquele que dá a vida pela escola? Não tem isso. Escola pública, especialmente, as pessoas dão a vida. Eu conheço pessoas que eu me emociono de chorar. Eu faço um trabalho voluntário numa escola que eu fui por isso. A mulher me convidou, me pagando nada para ir lá. A senhora não vai aceitar? Eu falei, vou, mas eu não sabia nem o que era. Vai a pé, é quase da minha casa, fui lá ver. Cheguei lá, gente, a diretora da escola parecia faxineira. Quando eu fui conversar com ela, você não tem noção que beleza, que inteligência, que cultura. Ela parecia uma faxineira pelo que ela ganha. A mulher é de você chorar, entendeu? Ela tem um discurso, ela tem uma capacidade intelectual e ela coordena aquela escola de uma maneira... Aí eu fui olhar os resultados da escola, são excelentes os resultados daquela escola. Porque não pensa que toda escola pública é igual. A média é péssima. Tem escolas brasileiras públicas de excepcional qualidade. E eu conheci várias escolas. Então, isso depende muito dessa composição. Então, vamos lá. Isso tudo mudou. Mas a universidade continua sendo esse espaço que todo mundo sabe qual é. O que você precisa para passar na universidade? Eu conheço uma pessoa muito próxima a mim que fez medicina. E ela diz, tia, não sei nada. Tá? Só isso que eu tenho declarado. Muito próxima a mim. Não sei nada, minha sobrinha. Fala, tia, eu tenho que estudar, porque eu não precisei, entendeu? O que faz ali? Você decora. Ela tirava boas notas. Ela só foi realmente atuar na área no terceiro ano. Quer dizer, primeiro, segundo e terceiro ano, você só estuda livro. Mas, espera aí, nossa escola não é fundada na abstração? O que é abstração? É o pensamento platônico. Quanto mais abstrato, mais elaborado. Vocês sabiam que PhD é doutor em filosofia? Então, o cara é doutor é PhD em medicina? Não é. PhD só é em filosofia, sabe por quê? Porque é um modo de elaborar que é o mais alto grau do pensamento é o abstrato. Quando uma escola ensina você corpo e não te dá o corpo, ela está achando que ela está fazendo certo, porque ela está te dando a ideia do corpo. É mais difícil que o próprio corpo. Então, nós hoje somos ideias ambulantes sem corpo. Não é isso que somos? Nós não temos uma cabeça enorme se deslocando pelos lugares? Não sabemos o que comemos, o que respiramos, o que vestimos, não é isso? Nós não compramos a cor do fogão? Eu não compro o fogão, eu compro a cor, né? Então, esse é o desafio. Essa escola abstrata e distante é a universidade. Ela forma professores que reproduzem o melhor deles, mas o melhor deles foi dado pela universidade. Aí você tem o governo exigindo, é preciso que o aluno tenha mestrado, desculpa, o professor, para ter aumento. Gente, eu tenho uma amiga que estudou, que é professora do ensino médio e estudou Machado de Assis. O que ela estudou? O valor da vírgula no Machado de Assis. É excelente para o mestre isso, gente. É bonito, é um trabalho que vale a pena, porque literatura é super valioso. Mas isso, ela me disse, me atrapalhou muito em sala de aula, Viviane. Porque agora eu sou uma hiper especialista na vírgula e quando eu estou em sala de aula, eu não tenho paciência com aquelas crianças que estão ali aprendendo beabá. Então, gente, onde nós estamos? O mundo está melhor que nós, gente. Gente, a realidade empresarial está melhor do que nós. As relações do mundo corporativo estão melhor que nós. O que é isso? Sabe como é que as empresas funcionam? Elas agora fazem, eu vou participar em breve aqui em São Paulo da inauguração da nova sede de uma grande empresa, que eu não vou dizer o nome. Então, sabe como é que é a nova sede? É o seguinte, tem pontos para você colocar o seu laptop, ninguém tem sala.
acabar a hierarquia. Quer dizer, eu que sou, não a presidente, que presidente é outra dono, sei lá. Vamos imaginar que eu sou o primeiro do... Né? Então, quem tem acesso são elas 4, só que tem acesso a mim, não é assim? No modelo antigo? Imagina se ele lá atrás vai ter acesso a mim, que estou aqui em cima. Não. Pior para a empresa, né? Óbvio que é pior para a empresa. Hoje a gente sabe. Então, agora, o que eu faço? A hierarquia é eu, elas 4. Elas 4, elas 8. Elas 8, elas 12, né? Então, ela que está aqui, ela exerce sobre os outros um poder. Então, vai virando uma cadeia de dominação de uns sobre os outros. Agora, se todo mundo tem acesso, não ao poder, porque continua não tendo, mas ao saber, ou seja, se eu ouço o que eles estão conversando, eu tenho acesso ao saber da empresa, e o acesso ao saber da empresa abre para o poder, de algum modo. Então, o que eu estou dizendo para vocês, para terminar, não diz respeito à bondade do mundo. O mundo virou bonzinho, as relações de poder e de exclusão permanecem, o jogo de dominação permanece, mas mudaram de lugar. Se nós não entendermos os novos lugares onde esses saberes estão, nós não temos como nos proteger. E, para terminar, onde estão as novas relações de poder? No conhecimento e não na matéria. Nossa sociedade agora chama-se sociedade do conhecimento. Quem ganha mais numa empresa não é quem tem mais títulos, mas quem tem mais saber vivo. O cara é admitido pelo título, mas ele é demitido se ele não consegue dar conta. Pessoas sem título podem acessar bem um trabalho e ganhar muito bem. A maioria dos cargos de gerência nas empresas não corresponde com a formação da pessoa. Quem trabalha em marketing não estudou marketing. Os bons marqueteiros não estudaram marketing. Os administradores não estudaram administração. Não é isso? Os caras que resolvem os problemas legais da empresa não fizeram direito. Tá? Então, o conhecimento é de todos, não é mais definido por um título, ainda é, tá, gente? Eu estou falando para vocês uma coisa que está começando, vocês sabem disso. Eu estou falando futuro, estou falando de um passo, né? Mas que já está presente de alguma maneira. Então, é o conhecimento. Aí, eu juro que agora é o fim. Você se lembra antigamente o que chamava uma pessoa inteligente? Crânio. Crânio é um osso. A cabeça é um osso. Mas por que era crânio? Porque cabia muita coisa. Mas hoje nós temos o pendrive. O pendrive substituiu o crânio. Todo dia eu faço a CBN. Quem assiste sabe que de vez em quando o Chechel fala. E aí, Vivi, ficou eu Google? Ele está me sacaneando de brincadeira, porque ele é um fofo. Uma brincadeirinha. Mas a brincadeirinha é como se ele estivesse brincando de me expor, sabe? E eu digo, na maior felicidade. Eu amo o Google, porque eu sei pesquisar. Eu não vou naquele site de 5ª categoria, não. Eu posso acessar qualquer universidade do mundo. Eu posso acessar as teses que não foram publicadas ainda. Eu posso acessar notícias de mídia alternativa para pensar aqui. O Google, eu posso acessar do meu celular. Às vezes estou viajando e faço a CBN pelo celular. E como é que eu vou ler se eu não tenho nem jornal? Eu leio e pesquiso no Google pelo celular. Foi aí que eu comecei a usar realmente a internet no celular. Se você está dando aula e você não tem como proibir o seu aluno de levar o celular para a escola, você pode proibir dele falar, mas não dele usar. O celular não é feito só para falar. Você está dando aula de matemática, eu já tive vários exemplos disso em palestra. O seu aluno lá atrás está pesquisando em sites que você não tem noção, ele está sabendo mais do que você. Porque ninguém é de ferro, o professor não é gênio, o que é isso? Eu não sou obrigado a saber tudo, eu não sou um gênio. Eu estou dando o que eu aprendi. Mas ele sabe inglês muito bem, porque ele é de família classe média alta, ele sabe falar muito bem inglês. E ele foi nos sites mais atuais de matemática e ele mata você em sala de aula. Uma professora do interior do Espírito Santo me deu um exemplo, ensino infantil, tá? De 3 a 5 anos, que agora 6 já é fundamental. Ela dizendo, eu falando sobre isso, ela levantou e deu um exemplo. Estava eu, interior do Espírito Santo, dando aula, entra uma borboletinha na sala. Oi? A libélula. É, a libélula, exatamente. Aí entra a borboletinha na sala. Aí pergunta, o que é isso? Não, a professora pensou, vou trazer a libélula, a borboleta para o assunto. E ela fez isso por mim, que eu já tinha dado palestra antes para eles, e disse, gente, traga o conteúdo que aparecer, discute o que aparecer, né, para dar vida.
Fui seguir você, Viviane, e falei, vamos olhar o bichinho. Todo mundo, olha a borboletinha. E aí o aluno, pequenininho, falou, isso não é uma borboleta, isso é uma libélula. E aí começou a dar aula de libélula para a professora. E aluno que gosta de história, já reparou isso? Tem criança tarada em história. Ele não sabe nada de geografia, ou ele não sabe nada de português. Não é que ele é um gênio. Ele é tarado em história. Ele sabe tudo sobre a dinastia carolíngia. Sei lá do que eu estou falando, estou citando qualquer coisa. E você está dando aula lá, e você fala assim, você não sabe, você, professor, não sabe o que o seu aluno sabe. Então, para terminar, se os dados apenas estão acessíveis a todos, a função da educação é aprender a usá-los. Se essa é a função da nossa escola, eu não preciso saber. Se o aluno lá atrás soube mais do que eu chamo ele e falo, então vem nos ajudar aqui, na maior elegância, porque isso é o que deve ser feito. O que significa isso? Diminui o poder do professor, mas dá mais tranquilidade para ele de não ter que ficar sem dormir de noite, porque um aluno pode destroná-lo. Tira o trono antes que o aluno te tire, porque ele vai tirar o seu trono. Então, tire você. Crie uma relação democrática. Não é democrática igual meu professor da universidade, que era uma relação democrática porque ele não estudava. Não sabia nada, não lia. Vamos discutir juntos. Claro, ele não sabia o que estava falando. E eu falei, então o senhor faz o quê? Eu falei para ele, vamos dividir teu salário. Eu era terrível, né? Não é isso, não. Eu não estou falando para a gente não saber nada e entregar para o aluno, não. Porque se você não souber, você não tem como conversar com ele. A gente tem que fazer nosso papel bem, mas a gente tem que abrir essa relação. Então, sociedade do conhecimento valoriza o conhecimento, mas o conhecimento reflexivo. Não é repetitivo. Quem acumula dados é o pendrive, o computador, o laptop, o celular. Sociedade do conhecimento é a sociedade da inteligência, do pensamento vivo. A sociedade está passando por abismos que podem nos jogar no lixo, não é isso? A gente pode acabar a espécie. Nós precisamos criar pessoas que nos ajudem a criar soluções para os desafios que nós vivemos. Crianças que repetem não criam soluções para impasse nenhum. Muito obrigado. Eu parei, senão a pessoa vai emendando, né? Eu tenho duas perguntas, Sim. mas, em princípio, eu vou fazer uma. Meu nome é Odonira, eu tenho 40 anos de magistério. Sou professora de português e trabalhei bastante tempo com capacitação de professores pelo Brasil todo. Eu assisti ao Café Filosófico e tive o prazer de postar no vídeo do blog do Nassif o seu vídeo completo, o que provocou uma grande discussão com as pessoas que entram lá, que escrevem e tal, que depois a gente pode falar. Mas eu queria fazer uma colocação a respeito das regras e dos parâmetros antes da polis grega. Você disse, bom, matar aquela pessoa pode ser interessante se ele é um ditador, se ele é... Né? Então, isso, digamos, era da natureza, ou é isso que eu quero te perguntar, da natureza humana, defender, através de um grupo, que é o seu igual, pequeno, o que é bom para todos ali, não é? Que é antes do pensamento mesmo grego, né? Então, a gente pode dizer, quando a gente vê no mundo, hoje, assim, determinados pensamentos, tinha que matar mesmo aquele bandido, ele matou a menina, a garota que tinha ido acampar com o namorado dela, uma menina do São Luís, ele também estudava no São Luís, vamos fazer uma manifestação na Paulista para pegar o Xambinha, matar o Xambinha, porque fez mal a nós. Ao mesmo tempo, a gente vê aqui em São Paulo, eu sou carioca também, mas aqui em São Paulo a gente vê um pouco os morros separados e as favelas. Os morros não, as favelas separadas, né? A gente tem, assim, profundo, aqui em São Paulo, a separação. Não é como no Rio, que todo mundo vai à praia junto. Então, quando a gente vê aqui também, lá no Rio, o traficante bom, poxa, mas ele era tão bom, não sei nada não, vem entrevistar, não sei nada não, porque ele é tão bom para nós, ele nos ajuda, ele fez isso que o poder público não fez Então, esse parâmetro natural, digamos, até, eu não sei se intuitivo, mas natural do ser humano, ele, embora a gente tenha 21 séculos, quer dizer, 5 depois
né, lá antes de Cristo, do pensamento grego, mais esses 21, é isso. Ele volta no homem defendendo só o seu pedacinho, isso. Não. Aquilo naquela palestra é para mostrar um processo, jamais para retornar. Jamais. Nós somos de lei. Lei. Então, jamais a gente pode, por exemplo, uma questão na CBN que foi muito interessante, que foi na época do Ficha Limpa, que foi maravilhoso. A gente só elogiou, claro, está tudo certo. Mas não lembro, teve uma outra discussão. Não, já sei. O Supremo disse, nós vamos analisar a questão pela questão e não pela pressão pública. Aí todo mundo, como assim? O Supremo tem que seguir o povo. Não, gente. A gente não tem que seguir o povo. O que é isso? Então, quer dizer que na Alemanha nazista, se todo mundo dissesse que era para matar, era para matar? Não é a voz do povo que a gente tem que ouvir, não. Por isso temos lideranças, por isso temos pessoas que se dedicam a isso. Claro que o Supremo tem que considerar, uma das coisas fundamentais é o desejo da população. A outra são, eles têm condição e deveriam ter, de analisar a sociedade como um todo, tá certo? Não é isso. Nós não temos que voltar àquela situação jamais. Nós vamos de lei. O que está em questão é o valor da lei. Né? A lei é vista na nossa sociedade e é vista dentro dos meios acadêmicos, e o único autor que eu conheço na história que diz o que eu estou dizendo chama-se Georges Bataille. Foi um rapaz que criou uma ideia maravilhosa chamada transgressão, um conceito de transgressão. O que é o conceito de transgressão? Ele estudou lá o Homo sapiens, como eu adoro, foi ele que me levou para esse caminho. Né? Ele estudou o Homo sapiens e percebeu que a lei significa liberdade. Por quê? Pensa na escala animal, né, zoológica. Você tem animais, todos os animais, segundo os paleoantropólogos mais bacanas que eu andei estudando, todos os animais têm um espaço de liberdade. A mosca, ela não tem instinto 100%, não. Ela tem um espacinho mínimo entre uma coisa ou outra que ela pode escolher. Tá? Então, não é que os animais são 100% definidos pelos instintos, mas eles são muito mais. Então, o que vai criando complexidade na escala zoológica? É quando você vai ganhando espaço de ação. O que caracteriza o ser humano? O ser humano, ele nasce incompleto e ele se completa com a formação social. Ele tem 4 anos, pelo menos, de educação para ele minimamente atravessar uma rua. Né? Então, olha que coisa impressionante. A natureza que nos deu esse cérebro. Foi ela que quis isso de nós, tá certo? Então, não é um abuso contra a natureza. Agora, o que é o ser humano? O ser humano tem a liberdade de criar os seus próprios limites. O animal nasce com os limites prontos. O animal é escravo de um processo natural. Não 100%, como eu disse, mas mais do que nós, né, como complexidade. Nós, por não nascermos com as leis definidas, tão definidas, não significa que podemos viver sem lei. Ninguém vive sem limite. Todo mundo orgânico é limitado, é nascimento e morte. Se é nascimento e morte, é limitado. Então, eu tenho que criar os meus próprios limites, senão eu morro, não é isso? Então, o que foi o limite, como eu estava dizendo antes? O limite que a lei, não profanar cadáver, fez com que eu me afastasse da determinação instintiva, mais da natureza, e ganhasse liberdade. O que é liberdade para o grego? É não ser escravo, gente. Liberdade não é fazer o que quer. Ninguém faz o que quer. Nem Bill Gates, nem Gisele Bündchen, nem Kassab, nem Garotinho, ninguém faz o que quer. Nem uma criança faz o que quer. A liberdade não é fazer o que quer. Liberdade é não ser escravo. E quem nos escraviza? A natureza, porque é ela que nos dá vida, é ela que nos tira. Então, a liberdade humana, a alegria humana é tomar na sua mão a limitação. Mas a sua mão não quer dizer cada um, não. A sua mão como espécie. Então, a espécie. Então, qual é o problema da lei? Estabelecemos uma lei, não podemos fumar aqui. Todo mundo tem que seguir, gente. Tem que seguir. Agora, se a gente não gosta da lei, a gente se reúne, vai na assembleia, vai no sindicato e muda a lei. O que eu não posso estimular é que ela passe a fumar na tua... porque eu não quero, não aceito, vou fumar. Não, ela tem que ser punida por isso. Porque viver em sociedade, em grupo, é viver a partir de acordos. E esses acordos devem ser cumpridos. O que aconteceu da década de 70 para cá? Tivemos grandes ganhos da década de 70, grandes ganhos, mas tivemos algumas perdas. E a perda foi colocar em questão o valor da lei em si, o que é um erro.
Não é a lei que tem que ser colocada em questão. E, naquela época, porque era próprio da época, era uma repressão anterior muito grande, os jovens não podiam fazer nada. Então, a juventude foi para a rua dizendo, não é isso, não queremos, toda lei é uma repressão. Não. A lei funciona como uma hidrelétrica. Um rio corre. Se ele corre, ele apenas corre. Se há um impedimento no rio, o rio deixa de correr. Se você tira o impedimento, ele volta a correr. Mas você vai tirar o impedimento do rio? Não. Você transforma aquele acúmulo de água numa hidrelétrica. É o acúmulo de água do rio, é o impedimento do rio correr que acumulou água para produzir a hidrelétrica. Então, essa é a questão. Então, só para vocês entenderem, não é, gente, pelo contrário, eu sou a defensora da lei, e do limite na escola, na família. Mas não era, eu concordo, o que eu estou te dizendo é assim, que para a gente refletir filosoficamente, quando se faz isso, esses exemplos, é um retrocesso para o intuitivo e não para o social. Não é retrocesso, mas ali não é retrocesso. A lei não é o limite, não é que todos têm que obedecer, sim, por exemplo, numa escola, sim, as regras e tal. Quando começam pressões menores para agradar só a determinados segmentos, para que só eles... não, mas para nós está bom, o que tem que matou, que saiu matando todo mundo e tal? Também eles eram bandidos. De certa forma, é um retrocesso a essa coisa do que é a lei formada para o todo humano. Gente, mas não pode retroceder, né? Não dá, tem que seguir adiante. Entendeu? Está retrocedendo, está faltando algo aí nessa cognição. Como retroceder? Como é que você vai retroceder uma comunidade de 500 pessoas? Entende? Uma coisa é você discutir em 500 pessoas. 500 não 100, porque as mulheres não participavam da discussão. Entendeu? As crianças também não. Então, isso não é para ser seguido, jamais. Pelo contrário, nós temos que cada vez mais entender a necessidade orgânica e feliz da lei. Eu sou uma pessoa excessiva, como vocês podem ver. Se eu começar a falar, vou embora. Os ganhos que eu tive com a disciplina, eu sou feliz. Eu fiz ginástica olímpica, eu fui atleta de ginástica olímpica dos 5 aos 12 anos. Eu treinava 5 horas por dia de ginástica olímpica. Eu amo disciplina, gente. A disciplina me leva aonde eu quero. Porque eu durmo bem, eu acordo bem, eu dou conta das minhas coisas, eu chego no horário, sabe? Isso é inacreditável. Agora, você imagina o que é você ter que ligar para ela para mentir a ela, porque não foi ao encontro, porque você não teve disciplina, o trabalho que isso dá. Entende? É melhor eu encontro. A gente vive com o rabo preso, tendo que explicar o que eu não fiz, sabe? Disciplina é liberdade. Acho que é eu. Eu preciso do microfone. É por causa da gravação. Só para completar e, de uma certa maneira, ilustrar, porque eu fiquei muito feliz o exemplo que você deu. Ano passado, eu comecei a falar dos tablets, porque eu sou apaixonada por tecnologia, e mandei para os meus alunos. Né? A gente fez um grupo no Gmail e eu mandei. Eles não deram a menor bola. Eu pedi para eles fizerem assim, um comentário, não deram a menor bola. Aí, quando chegou em setembro, eles pediram uma aula para discutir extraterrestre. Beleza. E começamos a falar. E aí fala da área 50 e não sei quanto. E aí eu fui dizendo algumas coisas, outras pessoas. Os alunos que tinham o celular, que, aliás, é proibido de usar na escola, né, começaram a pesquisar. E eles iam completando, né, na hora, o que a gente estava dizendo. A minha alegria foi tanta que eu tive que me controlar para não chorar, porque é uma outra situação. E, semana passada, eu dou filosofia, falando de mito e tal, e um aluno do primeiro colegial me enchendo a paciência, eu colocando um texto na lousa, e ele, mas está faltando, mas não é assim, mas o atributo não é aquilo. Eu falei, tá bom, Joseph Campbell, tá? Dá um tempo, essa não é a única, mas é muito legal, porque, de uma certa maneira, corrobora com aquilo que você estava dizendo. Muito obrigada, adorei, porque, olha, está dando um exemplo de que isso pode ser feliz. Que ótimo, você sabe, que ótimo. Então, quem tem que mudar, gente? Gente, é tão simples, olha... É isso, ó. É o coração da gente mudar, é a perspectiva. Aí, tem um professor aqui brasileiro, não vou dizer o nome, óbvio, que eu não vou falar bem dele, então não vou dizer o nome. Mas eu participo muito de congresso em educação atualmente. Então, sempre que eu ia em algum congresso, e que ele falava depois de mim, era complicadíssimo. E vocês vão entender por quê. Sempre me botaram agora depois, não me colocam no mesmo evento que ele. Esse professor, esse educador, ele tortura demais o professor, demais. Ele é muito velho, apesar de ter um pouco mais do que eu, uns 5 anos a mais que eu, ele é muito velho. Sabe o que ele fica? Ele fica para o professor assim, vai estudar, você não sabe nada. Você sabe quantos livros tem numa biblioteca? Você sabe... Gente, o que é isso, gente? Como é que você pode pedir a um professor que dê conta da quantidade de saber? É impossível.
E não só isso, e a tristeza, e a angústia, e a vontade de não ser professor, sabe? A vontade de largar tudo, porque nós vivemos numa sociedade da informação e acessível a todos. Então, eu falo exatamente o contrário. Eu digo coisas absurdas para provocar, por isso que eu falei que hoje ia ficar um pouco quieta, mas eu digo assim, saiu uma matéria, quantos professores no interior e nas prefeituras não têm nem graduação e é professor? Eu falei, qual o problema? Qual o problema? Quantos professores alfabetizaram crianças maravilhosas que hoje são médicos, engenheiros e pensadores, seja o que for, donas de casa, que seja, com uma professora que não tinha graduação. Não é que a gente tem que dizer que hoje você não contrata um professor sem graduação. Exatamente. Agora, essa pessoa que... Gente, a gente não pode torturar o professor dessa maneira. O professor é muito torturado. Né? Ele é culpado, ele é culpado. Aí, sabe quem é o culpado? Vou dizer para você agora quem é o culpado de tudo que está acontecendo. Ninguém. É história, é uma mudança. Tudo que hoje é horrível já serviu, já teve função. A gente já precisou do que a gente tem hoje em outro momento. Tem que falar mal, né? Porque culpado é o professor, culpado é o regime militar, culpado... Tudo teve sua razão de ser. O que nós temos que ter é coragem de avaliar esse processo e interferir nele. O que você fez é maravilhoso. Que ótimo, que bom, porque eles estão pesquisando. Este é o modelo, eles estão pesquisando, a gente tem que estimular isso. Gente, eu acredito que a coisa mais importante a ser ensinada no ensino fundamental, muito influenciada pela Escola da Ponte, não que a Escola da Ponte tem que ser repetida aqui, isso é Brasil, não é Portugal, né? Não é isso, não é para repetir, mas crianças, desde o ensino infantil, especialmente na primeira metade do fundamental, eles têm que aprender método de pesquisa, para se proteger da internet. Você sabe que o perigo que ela pode causar. Então, nós temos que proteger nossas crianças da internet. Ao mesmo tempo que a gente tem que dar a elas o bom, a gente tem que protegê-las dos maus dados, no sentido de dados incorretos. Né? A gente recebe poemas da Clarice Lispector, já viu, né? Pelo amor de coitada. Gente, e o Aristóteles? Aristóteles, morro de rir. Aluno chega em sala de aula falando, porque o Aristóteles disse. Eu falei, como é que é? Onde que Aristóteles disse isso? Né? Aristóteles fala igual a gente agora, né? A linguagem de Aristóteles é igual a nossa. Oi, cara, só falta isso. Agora, não é só os maus dados que a gente tem que proteger. A gente tem que proteger dos perigos reais, né? Sexuais, exploração sexual, todo tipo de ganho e perda financeira, crianças que fazem os pais perder dinheiro porque entram em sites. Então, enfim, temos que... Método de pesquisa é o fundamento, para dar autonomia e responsabilidade. O binômio da Escola da Ponte é autonomia e responsabilidade. Aí eu perguntei para a menininha, me explica. Ela falou, ora, portuguesinha, né? Crianças que te mostram a escola, né? Ora, mas a senhora não está entendendo? Eles são muito impressionantes. Eu falei, não. Ela falou, como uma pessoa pode ter autonomia se não tiver responsabilidade? Não é? Ela falou, só autonomia com responsabilidade. Então, as duas coisas andam juntas. Eu falei, obrigada. Quem gostaria? Eu acho... Aqui. Por favor, professor. Por causa da gravação. Vamos lá. Então, serei disciplinado, serei sucinto. É claro que gostaríamos de participar de todos os argumentos no seu brilhante pensamento, mas me chamou a atenção aquela história do fogão, da cor, que se compra cor, e me parece a recuperação do velho conceito de Marx, de valor de uso e de valor de troca. E a pergunta sucinta é, não há mais na sociedade o valor de uso? Muito bom. Vou abrir uma coisa... Ai, meu Deus, eu falo demais. É que eu adoro falar sobre o marxismo. Eu que fui de carteirinha, né? Ajudei a criar o PT na década de 80, fui uma das criadoras do núcleo de estudantes do PT quando eu ainda era menor, então eu cresci com isso. Na minha universidade, quando eu entrei na década de 80, todos os professores eram marxistas, né? Todos. Então não tinha essa, tinha que seguir aquela cartilha, né? Existe uma coisa na nossa sociedade que o que era valor de uso e o que era valor de troca, hoje se tornou, eu vou falar do meu jeito, conceito. Tá? Não existe nem mercadoria. A mercadoria ela deixou de existir. Porque, para ter valor de uso e valor de troca, você tem a mercadoria. A sociedade do conhecimento ela atinge um grau de abstração tão grande que você pode dizer que, no futuro, você não leva nem o objeto para casa. Sabe por quê? Porque levar o objeto para casa é de estragar a natureza. Eu pago e não levo.
É compreensível isso? Entende? Então, nem uso, nem mercadoria e nem troca, mas status. No futuro, o milionário vai ter uma camisa de algodão e uma calça... E o pobre, classe C, é que vai estar com ouro, com pedra. Aí você vai olhar, o que só pode ser classe C? Cheio de objeto, estragando a natureza. E só que a camiseta de algodão egípcio, entendeu? Custou R$ 1.000 a camiseta que ele comprou. É uma camisetinha, mas custou 10 mil, sei lá, camisetinha orgânica feita à mão, entendeu? Então, agora, olha só, vou entrar numa seara aqui, tá? Que é uma mudança que a gente tem que entender, inacreditável, que envolve bullying. Um aluno extremamente inteligente me deu uma aula. Ele chegou para mim, na verdade não é um aluno, um paciente. Ele me deu uma aula, me matou, eu adoro apanhar de gente nova, né? Fico feliz com isso. Eu falei, eu vou usar isso, hein? Me dá autorização. Ele disse o seguinte, ele estava fazendo análise, 27 anos, pelos traumas do bullying, né? Então, ele era magro, esquisito, aquelas coisas. E sofreu muito mesmo, sofreu quase violência, empurrão, tal. Aí ele falou para mim, Viviane, eu estou aqui porque você estuda filosofia, só por isso. Porque a filosofia me salvou. Eu falei, calma, eu comecei a estudar e comecei a pensar. E sabe o que eu estou aqui para falar com você, mas eu já entendo o bullying. Mas eu quero que você me ouça. Eu falei, o que é? Ele falou o seguinte, quando tem na sala de aula um grupo de alunos que ridiculariza outro grupo de alunos, o que o professor faz? Fica do lado do que está apanhando e critica quem está batendo. Então, o professor está concordando, quando ele faz isso, que quem está apanhando é coitadinho. E aumenta a dificuldade. Aí ele falou, o que ele faz também? Ele faz acreditar que quem está batendo é o mal. Mas quem está batendo também é consequência de outros processos. E mais, está dizendo que quem está batendo é melhor do que quem está apanhando. E mais, quem entra na escola nesse momento, ele não vai querer ficar do lado de quem está apanhando. Não só tem 2 grupos? Ele vai querer ficar do lado de quem está batendo. Aí ele falou assim, sabe o que o professor tinha que fazer? Aí que eu vou falar da mercadoria, que foi outro exemplo que ele me deu. Aí ele diz, o professor tem que mostrar para os alunos, não só na escola do ensino médio, mas desde o fundamental, que o que o outro diz de você, diz dele, não de você. Ninguém tem acesso a você. Só você é que sabe de você. Então, o que ele está dizendo é, a gente não resolve, gente, um bullying fazendo isso. Se você não pode pegar uma criança hoje, com 16 anos, e dizer isso para ela, não vai adiantar. Agora, se você tem como função, desde o ensino infantil, fazer as crianças pensarem que entre um ser e outro ser há um abismo, o outro nunca pode saber de você. Então, você tem que desautorizar o argumento. E aí você quebra a coisa. Aí ele me falou o segundo exemplo. Ele disse, é a mesma coisa que o pensamento marxista. E ele é um menino que lê orelha, tá, gente? Muito interessante o garoto. Aí ele falou assim, por exemplo, a minha irmã é toda patricinha. Ela vai na loja e vê uma calça e ela quer comprar. Como o próprio marxismo mostra, ela está dominada pela mercadoria, a mercadoria que manda nela. Por quê? Quando ela vai comprar e a calça não dá, ela emagrece para a calça. Ela está dominada pelo objeto. Aí eu vou dar um outro exemplo, antes de concluir o que ele concluiu. Eu vou na sua casa, como é que é teu nome? Eu vou na casa do Sérgio. Gente, era um dia bom, era um dia feliz, nós estávamos conversando, eu conheci a família dele, foi um ótimo encontro. E a casa do Sérgio é linda. Eu saí de lá falando, eu quero comprar uma casa nesse lugar, desse modelo. E passo 10 anos, porque a casa dele é muito bonita, 10 anos sofrendo, trabalhando para ganhar o dinheiro para comprar a casa do Sérgio. Quer dizer que a casa do Sérgio manda em mim. Aí, quando eu entro na casa do Sérgio, não é um bom dia, eu não estou mais daquela maneira, e eu não gosto. Eu falo, por que eu não gosto mais da casa? Gente, isso é um argumento que um dia eu falo para vocês que é delicado, que é do Schiller, que é pré-romântico, antes do Nietzsche. Aí piorou. Piorou. Se ele fez a fechada, acabou. Eu vou querer a casa, vou querer as panelas, vou querer tudo dele, né? Então é o seguinte, o que me faz
querer a casa do Sérgio não é a casa do Sérgio que eu quero, é o momento que eu vivi com ele. Esse momento eu vivo, eu não preciso dele. Aí eu vou dizer para vocês uma coisa da matéria. O que é o produto? Nós vivemos um capitalismo, porque nós éramos um capitalismo material, porque nós éramos uma sociedade que acreditava que o ganho estava numa relação de causalidade com o objeto. Eu estou bem quando eu tenho quando eu ganho, eu estou bem quando eu realizo o que eu tenho vontade, quando realizo o meu desejo. Só que não realizar o seu desejo pode ser mais importante, muitas vezes, do que realizá-lo. Realizar o seu desejo é o cachorro que tem desejo pela cadela e realiza na hora que ele quer. Mas ele não condensa força para pensar e para produzir cultura. Realizar o desejo não necessariamente produz alguma coisa para você. Agora, acessar o momento que vivemos juntos, eu posso fazer sem o objeto. Aí é que a relação com o pensamento marxista muda radicalmente. Por quê? Aí o menino completa, genialmente, filho da mãe. Ele diz assim, é engraçado, né? Porque o pensamento marxista, ao invés de inverter a lógica e trabalhar, produzir como pensamento, estimular que esta moça não seja submetida pelo objeto, não foi isso que ele fez. Ele quis dar objetos para todo mundo. Entendeu? Então, o que é a nossa ideia? Todo mundo tem que ter acesso, né? Todo mundo tem que ter roupa. Não tem, não. Porque se todo mundo tiver tudo, se todo chinês tiver um carro, o mundo para. Por causa do CO2. Então, o bom pensamento não é o valor de uso, nem o valor de troca. O bom pensamento é o valor. Tá? É o valor que eu preciso. E o valor é o laço que nós criamos, que foi intenso para mim. E eu posso fazer de novo esse laço com ele sem ser dona da casa dele. Isso é inacreditável. Essa lógica, se a gente trabalhasse com as crianças desde pequeno isso... bom, para terminar, e aí é o que eu queria dizer que é mais delicado. Está nesse meu livro que vocês vão ler. A ideia é a seguinte. Nós temos 3 razões e não uma. Para Platão, a gente tem uma. Intelectual. Para Kant, século XVIII. Revolução Francesa, tanto tempo, a gente não aprendeu. Para Kant, a razão, que é uma, é feita de 3. É uma, mas ela precisa de 3. Ela precisa de uma razão intelectual, que é essa, aprender a argumentar. Se você estudou muito, ela argumenta melhor do que ela que estudou pouco. Estou citando, obviamente, que eu não conheço as duas. Entenderam, né? Ela estudou muito, elaborou, então ela raciocina bem. Então, o raciocínio a gente não aprende cada vez mais, mas a razão não precisa só do raciocínio, ela é uma delas, que é a razão pura. Nós temos a segunda necessidade, que é o querer. Esta moça, ela não apenas pensa, ela quer desde pequena, mas o querer é necessário que ele tenha aprendizado e limite. Porque se ela quiser tudo, ela vai fumar tanto cigarro, não é isso? E por aí vai. É preciso aprender a elaborar o querer da mesma maneira que se elabora o intelecto. Isso não é ensinar a criancinha a conviver com a outra. Seja bonzinho com o amigo, não é isso não, tá? Não é escola só de convivência, não. Isso é muito mais delicado, é muito mais elaborado. Elaborar o querer desde pequeno. Então, isso chama-se moral, que é fundamental para o pensamento. Depois eu vou completar. Bom, mas tanto o intelecto, o conhecer, para eu conhecer esse objeto, eu dependo dele, né? Aí eu tento conhecer, que é a razão intelectual. E nunca conheço, né? Não é isso? Da mesma maneira, o querer. O querer também tem causalidade com o objeto, né? Eu quero objeto, né? Mas mesmo quando eu compro, eu não tenho, né? O pessoal tinha casa na serra, não tinha? Não tem mais. Amor também. Eu amo, eu tenho amizade por ela, eu a amo. E ela também gosta muito de mim, me ama. Mas eu a tenho? Não. Terceira característica da relação do homem com a vida é o sentir. O sentir não está numa relação de causalidade com o objeto. É uma causalidade do sujeito consigo mesmo. Porque o sentir é a minha capacidade de sentir, não depende do objeto. Sabe por quê? Porque este copo de água pode me fazer bêbada de vida e de alegria. Ela pode beber água e não sentir absolutamente nada, não é isso? Eu posso ter êxtases olhando o pôr do sol e ela pode não sentir nada. Sentir é o desenvolvimento de si e não implica em nenhuma realização. O terceiro domínio é chamado domínio da arte, que é o senso estético. O que o Kant diz é que para você pensar,
de verdade, você precisa dos três. Porque se você tem intelecto e não tem controle da vontade, não é isso? Não pensa? Se você tem controle da vontade e sabe conhecer, mas você não tem o lúdico e a leveza da arte e a capacidade de sentir e perceber, você também não tem pensamento e conhecimento. O nosso problema é que a nossa escola é platônica, ela se fundamenta no desenvolvimento intelectual. Agora, como virou moda, relacionamento, também. Mas sabe como é que é, né? Relacionamento é, seja amiguinho, respeite. Vamos para a praça. Claro que é bom passear, mas não é isso. Não é isso. É que a gente tem que ter clareza de que o fundamento do pensar e o fundamento do querer é o sentir. Porque se eu elaboro a minha capacidade de sentir, eu vou querer muito menos objeto. Se eu não elaboro o sentir, eu tenho que ter 3 casas, uma em Paris, uma em Londres, uma em Nova York. Se eu sei sentir, eu não preciso de nada. Eu posso morar na minha casa, tranquila, com dignidade, óbvio, comendo, trabalhando, vivendo, mas com dignidade, indo à praia. Isso aqui é a coisa mais maravilhosa que a praia, não custa nada. E ouvir música? Atualmente custa nada mesmo, né? Ler um poema custa alguma coisa? Nada, não é isso? Então, a frase do Platão, que é do Platão, que apesar do Platão ser o criador da racionalidade, ele ainda era bastante grego, né? Estava envolvido. Frase do Platão. Como a vida carece de ritmo e harmonia, o coração das crianças deve ser impregnado pela música. A música faz eu ser afetiva, eu desenvolver o meu sentir. Então, quando eu tenho 6 anos, mas já estou envolvida com a música, não é aprender escala, não, é se relacionar com a música. Sabe o que vai acontecer? Essa moça é minha amiga da minha idade brincando comigo, eu não vou bater nela, porque eu sei que dói, eu sinto. Se eu não sinto, ela também não sente. O psicopata não sente. Por isso que ele maltrata o outro, que ele não faz a correspondência. Psicopata é clássico de uma sociedade sustentada no querer e no conhecer e não no sentir. Aí vocês não acham que é possível uma sociedade a gente consuma menos? É só consumir arte, afeto, vida. E outra coisa, alguém conhece uma sociedade mais infeliz, mais triste, mais medicada? Vocês sabiam que cerca de 60% em países desenvolvidos das crianças tomam Ritalina? Vocês sabiam que Ritalina é o fundamento do êxtase? É isso que nós vamos fazer com as nossas crianças? Aí dá Ritalina para acalmar no ensino infantil, né? Quando chega no médio, quer matar o professor. A doença que mais vai matar, segundo a Organização Mundial de Saúde, sabe qual é? Depressão. Uma sociedade triste, porque é uma sociedade do objeto, não do querer. Gente, acho que está na hora, né? Olha, adorei. Mas tem uma pergunta, não tem? Aí a gente termina a sua, isso. Eu tenho que dar o microfone para ela. Eu queria que a senhora finalizasse, professora, se possível, com todas essas pontuações, estritamente a relação, vamos falar educador e quem está ali partilhando com ele, esse aprender juntos, como fica a afetividade do educador? Uma ótima pergunta. Eu vou começar de um ponto, se eu não conseguir, você me traz de volta, que é o seguinte, um professor levanta e diz, numa palestra da Federação das Indústrias, que é SESI, Senai, né? E aí ele me disse, como é que a gente faz, por exemplo, com o Facebook, com as redes sociais? O professor no Facebook é uma pessoa, ele se manifesta. Como é que isso acontece? Como é que muda isso agora? Como é que aí, em relação a isso, que é o afeto em relação a aluno e professor, que fora da escola, cada vez mais na rede social acontece, para provocar, eu vou dizer, ninguém deveria se expor como se expõe. Se você se expõe normalmente, não tem problema nenhum que um aluno saiba de você. Agora, eu já tive empresas que demitiram funcionários que estavam sendo contratados porque foram no Facebook. E vocês sabem o que aparece no Facebook. A pessoa não tem noção o que ela está colocando ali, todo mundo vê. O professor e o aluno, antes, a afetividade era pré-determinada. Eu dei o exemplo do Facebook para dizer o máximo, né? Que é você saber com quem a pessoa está se relacionando, se ela bebe. As pessoas põem fotos. Eu vi ontem uma pessoa que eu falei, que é isso? Me mandou ainda aquilo. Como é que você tem coragem de se mostrar naquele mico, pelo amor de Deus? Ela deve estar querendo seduzir alguém, mas enfim. Aí,
Quando todo mundo vê, o seu patrão, quem te contrata, seu aluno, tenha vergonha, pelo amor de Deus, fale apenas o que você pode dizer. E não é só porque você é professor, qualquer pessoa tem que ter um mínimo de noção, né? Mas, antes, isso estava estabelecido. Por quê? Não tinha rede social e nem tinha aprender junto. O professor tinha um lugar e o aluno tinha outro. O professor tinha autoridade sobre o aluno. Hoje, não há essa autoridade. O que eles discutem, e na CBN eu defendo isso que vocês sabem que eu estou defendendo aqui, eles me criticam muito, que eu digo, não é retornar à autoridade o problema, porque o professor não vai conseguir, nem que ele queira ter autoridade. Acabou! Nós temos que criar um outro modo. Então, nós somos obrigados a nos relacionar diretamente, afetivamente. Opa. Não é possível uma convivência entre professor e aluno sem autoridade, sem afetividade. Com a autoridade, você pode não ter afetividade. Eu sou professor, essa é minha vida particular, você não tem nada com isso. Isso aqui é meu, isso aqui é seu. Quando não há essa distinção, o afeto entre professor e aluno é necessariamente real, mesmo que a gente não queira. Então, sabe qual é a nossa dificuldade? E a dificuldade das escolas? Porque esse afeto não é... A gente não sabe lidar com ele. Algumas vezes esse afeto é levado ao nível do Facebook e o aluno fica sabendo de toda a vida do professor. O professor leva o aluno para casa, viaja, leva para passear, o risco que o professor está correndo fazendo isso. Então, gente, nós não sabemos lidar. A tua pergunta é excelente, porque eu devolvo para vocês me ajudarem a pensar. Há a relação afetiva, porque quando quebra a autoridade, quando eu digo que, que bom lá, o rapaz lá da matemática vem dar aula, então ele é igual a mim. Em algum grau, né, ele é igual a mim. Então, começa a virar uma salada que não pode. Não pode. Então, não ter autoridade não quer dizer que somos iguais. Não somos. Eu sou mais velha, eu sou professora, eu estou hierarquicamente superior a você. Porque sou eu que vou definir, no final das contas, se você passa de ano ou não. A responsa... Então, olha só, não vamos confundir a autoridade do professor com a igualdade. Professor é superior ao aluno na relação hierárquica da escola. Isso sempre vai existir enquanto existir conhecimento. Exatamente. 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 Agora, mas a autoridade exatamente. Tem que ser, gente, porque, gente, eu estou trabalhando com crianças entre fundamental e médio. Entendeu? Essas pessoas estão em formação, eu sou responsável por elas. E eu tenho que colocar. Agora, essa responsabilidade também tem que estar do lado da sedução. Óbvio que a sedução não é sexual, né? Por favor. Sedução quer dizer... É preciso que eles queiram estar comigo, é preciso que eu estimule esses alunos, é preciso que o espaço de sala de aula seja um lugar vivo, que eles queiram estar. E aí eu exerço a minha autoridade. Vou dar um exemplo. Sou professora de adultos, não tem certificado, não tem nada. Eles pagam para estar comigo porque querem. Eu determino as coisas quando tenho que determinar, entendeu? Determino. E ponto. Tem hora que eu brigo que você não tem noção. Alunos, adultos, empresários, artistas. Eu falo, olha só, o que está acontecendo aqui? Baixou o nível, eu falei ontem. Esquecemos tudo. O que está acontecendo aqui? Esquecemos tudo? Gente, isso aqui é filosofia, isso não é papo de esquina, não. O que está acontecendo aqui? O que houve? Aí todo mundo fica... Entendeu? Eu falo, olha, outra coisa, se continuar essa brincadeira, não me interessa. Eu não quero dar aula nesse tipo de situação. Querem que eu dê aula? Então vamos manter o nível, por favor. E fico... Nossa, você é braba... Eu já fiz, não é para vocês fazerem, a minha relação é outra, tá? Eu não tenho sobre eles nenhuma autoridade. Não tenho, tá? Não tenho, mas eu chego para eles e digo, já cheguei a fazer isso em sala de aula. Eu cheguei para uma senhora e disse, se a senhora continuar se comportando como está, nós vamos decidir, ou a senhora ou eu. Entendeu? Porque não dá para ser uma pessoa atrapalhando a aula dessa maneira, te colocando na parede, entendeu? Então, se um aluno está te desafiando, chama ele para o desafio, sim. Mas não é intelectual, porque ele ganhar no intelecto não é ganhar. Exemplo, o gênio indomável, lembra? Que o garoto sabia tudo, e o psicólogo chegou para ele e falou, você sabe o nome das coisas, você viu a imagem, mas você não sentiu o cheiro da Capela Sistina, você não experimentou a paternidade, você não experimentou... Fala isso para o seu aluno, meu querido, você sabe o que você tirou do Google, você não sabe analisar esse dado, você não tem experiência e maturidade para dar conta disso.
Entende? Agora, para isso, a gente tem que ter segurança do nosso lugar. Então, o que eu sou professora e estou aqui porque estou numa relação hierarquicamente superior a você. Só que minha autoridade não se fundamenta no conteúdo. Minha autoridade se fundamenta na minha experiência, no meu papel, no que eu estudei para estar aqui, sim, no que eu estudei, mas não no banco de dados. Porque o que você sabe, meu filho, qualquer um sabe, à exceção da internet. Entendeu? Desafia intelectualmente. Tá bom, então elabora isso que você me falou. Isso você tirou do Google. Agora vamos lá. Quero ver você pegar isso e desmembrar assim, assim, assim. Conclua isso, isso, isso. Cada um tem seu saber. Todo mundo tem que ter, né, esse jogo de corpo. Então, o que eu estou trazendo para vocês é a necessidade do jogo de corpo, a necessidade do estabelecimento de outros laços, mas jamais perder a autoridade. Quem perde a autoridade em sala? Quem se sustenta nela, né? No autoritarismo. Esse perde. O aluno riu da cara dele, ele fica nervoso, acabou. Como eu estou dizendo para vocês que conhecimento é feito de pensamento, qualquer livro pode ser bom se a gente sabe analisá-lo, não é isso? Essa que é a questão. Não é o bom livro que a gente precisa, não. A gente precisa do bom analista de livro. Eu escrevi um texto, um poema há pouco tempo, que era assim, que vai ser publicado no meu livro também, vai sair esse ano, um outro, né? E que começa o seguinte: há muitos livros inúteis nas estantes. Alguém duvida, gente, da quantidade de inutilidade publicada que não vale um tostão furado? Então, a gente tem que saber selecionar. Não é só comprar um livro, levar para casa e dizer, estou lendo. Você pode estar lendo a porcaria. Agora, como é que você vai saber? Tendo capacidade de analisar, né? E concluir alguma coisa. Gente, eu vou falar um poeminha para vocês para terminar. A maioria das doenças que as pessoas têm são poemas presos. Abscessos, tumores, nódulos, pedras. São palavras calcificadas. São poemas sem vazão. Mesmo cravos pretos, espinhas, cabelo encravado, prisão de ventre, poderia um dia ter sido poema, mas não. Pessoas adoecem da razão de gostar de palavra presa. Palavra boa é palavra líquida, escorrendo em estado de lágrima. Lágrima é dor derretida, dor endurecida é tumor. Lágrima é raiva derretida, raiva endurecida é tumor. Lágrima é alegria derretida, alegria endurecida é tumor. Lágrima é pessoa derretida, pessoa endurecida é tumor. Tempo endurecido é tumor, tempo derretido é poema. E você pode arrancar os poemas endurecidos do seu corpo com buchas vegetais, óleos medicinais, com a ponta dos dedos, com as unhas. Você pode arrancar poemas com um alicate de cutículas, com pente, com uma agulha, com pomada basilicão, com massagens e hidratação. Mas não use bisturi quase nunca. Em caso de poemas difíceis, use a dança. A dança é uma forma de amolecer os poemas endurecidos do corpo, uma forma de soltá-los das dobras, dos dedos dos pés, das unhas. São os poemas cóccix, os poemas peito, os poemas olho, os poemas sexo, os poemas cílio. Atualmente, eu ando gostando de pensamento chão. Pensamento chão é poema que nasce do pé, é poema de pé no chão. Poema de pé no chão é poema de gente normal, gente simples, gente de Espírito Santo. Eu venho do Espírito Santo. Eu sou do Espírito Santo. Eu trago vitória do Espírito Santo. Santo é um espírito capaz de operar milagres sobre si mesmo. Muito obrigada.